Fala pessoal, hoje vamos resolver mais uma questãozinha da lista de laços de repetição do Python Brasil, tá? Se vocês forem olhar lá no site, vai ser a questão 4 de estrutura de repetição, tá? E essa questão ela diz o seguinte: supondo que a população de um país A seja da ordem de 80 mil habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 3%, e que a população de um país B seja de 200 mil habitantes, com uma taxa de crescimento de 1,5%, faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento, tá? Então, gente, vamos começar coletando, né, o número de habitantes aqui na questão. Então, eu sei que o meu país A, e aí eu vou atribuir o int, né, o tipo int para o meu dado, por quê? Porque não existe meia população, não existe meia pessoa, né, não é meia população, mas enfim, meia pessoa, né, então eu vou dizer que o país A, a população do país A é de 80 mil habitantes, então sempre vai ser um número inteiro, e eu vou ter aqui que o meu país B, tá, eu vou pegar o número de habitantes dele aqui para ficar mais fácil, são 200 mil habitantes, correto? E aí a gente vai se atentar para outro ponto da questão. Ele vai trabalhar com 3%, né? A gente sabe que vai ter um incremento aí de 3% ao ano, tá? Se são 3% e se no caso da população B é 1,5%, eu vou ter um número decimal nessa multiplicação, correto? E aí o que vai rolar? É bom que eu use uma biblioteca chamada Locale, no intuito de se trabalhar com ponto ao invés de vírgula no número. A casa decimal ser trabalhada com ponto, tá? Existe esse recurso no Eclipse em que ele já importa direto a biblioteca, se você colocar ali, né? E eu vou colocar, só vou definir aqui o país, que é US. E lá eles usam ponto, então vai ficar melhor pra gente trabalhar aqui, tá certo? Bom, eu sei em quantos anos que a população A vai ultrapassar a população B? Não, é justamente isso que eu quero descobrir. Então, justamente por isso, é interessante que eu coloque uma variável aqui chamada ano. Para quê? Porque essa variável que vai contar dentro do laço de repetição é quantos anos que levaram para a população A ultrapassar ou igualar a população B, né? Se eu não sei quando isso vai acontecer, eu vou utilizar um laço while, tá? Então, eu vou colocar aqui while true, tá? While true. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, esse laço vai se repetir. Qual que é a minha condição de parada? O que vai fazer com que eu saia do laço, com que eu quebre o laço, com que eu supere o laço? Quando o país A, então, se o país A, ou no caso a população do país A, for maior ou igual à população do país B, eu tenho meu ponto de parada aqui. Se eu estou dizendo que é o meu ponto de parada, que é um ponto de ruptura, que a condição foi feita, foi concluída e eu posso sair do meu laço, eu tenho um break, correto? Então, aqui está o meu ponto de parada. Aqui a gente vai colocar aqui em cima o nosso incremento, correto? Então, para cada ano, o meu país A, ele vai dar uma volta, ele vai fazer um laço e a população dele vai ser incrementada. Então, eu vou ter o seguinte, país A vai ser mais igual, porque vai representar um incremento na população. E esse incremento vai ser de quanto? Vai ser de país A multiplicado por 0,03, tá? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Vou pegar minha calculadora aqui rapidinho, tá? Eu sei que é 3%, tá? 3%. Então, 3 dividido por 100 vai dar 0,03, tá? 0,03 está aqui. Agora, pro B, tá? Eu tenho 1,5 dividido por 100, 0,015. Então, eu vou só
copiar aqui, colar aqui embaixo, eu vou trocar pro B. País B, 0.03, 0.015, tá? Vou tirar aqui que tá muito colado, né? Vamos dar uma atençãozinha maior pro que tá acontecendo aqui, tá? Esse país A, ele já vai começar com 80 mil habitantes, tá? Quando eu uso esse mais igual, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, que isso aqui está acontecendo, ó. É como se isso aqui tivesse acontecendo. Coloquei entre parênteses, coloquei país A mais isso aqui, tá? Então, na prática, o que acontece é isso, tá? O que esse laço incremental, o que esse incremento aqui faz, é isso aqui que eu acabei de mostrar, tá? O que rola? Eu vou ter a população do país A multiplicada por 0.03 acrescida, somada à população que existe no momento, tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui vai ser mais ou menos isso. Eu tenho a população, isso na primeira vez que rodar o laço, eu tenho uma população de 80 mil habitantes, mais 80 mil multiplicado por 0.03, fecha parênteses, 82.400, né? 82.400. É isso que vai acontecer na primeira rodada do laço while aqui pro país A, tá certo? A gente tem que lembrar que o que tá aqui, ou seja, o país A, a população do país A mais país A multiplicado por 0.03, né? A soma das duas, vai passar a representar essa variável aqui. E assim por diante, em cada rodada do laço while, ela vai crescendo. Para o país B é a mesma coisa, tá certo? O que falta eu colocar aqui, ó? A gente não utilizou a variável ano ainda, tá? E ela é a mais importante, então o meu ano ele vai ser incremental. Então, a cada vez que o meu laço while rodar, eu vou ter um incremento no ano. Você pode ver que ele começou no 0, rodou a primeira vez, já vai pro 1. Opa, já foi pro 1. E assim por diante. Por que eu coloquei o ano aqui embaixo e não aqui em cima? Porque é importante que o algoritmo veja primeiro se essa condição aqui foi atingida. Se ela não foi atingida, eu vou acrescentar mais um ano, tá? Mas só se ela não foi atingida, porque se ela foi atingida, não tem porquê eu acrescentar mais um ano à contagem, correto? Aqui embaixo eu vou colocar um sysout, dar um Ctrl espaço, tá? Vou colocar aqui um printf para eu colocar a variável, colocar o valor da variável aqui sem precisar concatenar, né? Então, eu vou colocar aqui o seguinte, a população do país A levou X anos para ultrapassar ou igualar a população do país B, correto? Aqui eu vou dar uma vírgula e vou colocar aqui ano, né? Pronto, tá prontinho. Vamos rodar para ver se deu tudo certo? Aqui, pessoal, ó, a população do país A levou 62 anos para ultrapassar ou igualar a população é ótimo, população do país B. Vamos rodar aqui de novo para ficar certinho, né? E botar um pontinho aqui. Para se igualar ou ultrapassar a população do país B, tá certo? É isso, pessoal, questãozinha resolvida. Forte abraço e tchau, tchau.